2 Samuel 23, versículo 11 e o versículo 12. Os que já encontraram, digam amém. Amém. Vamos ver então? Se você puder, leia em voz alta comigo, tá bom? E depois dele, Sama, filho de Jagé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de... Está fraco? Cheio de lentilhas. E o povo fugira de diante dos filisteus. Agora é o 12, para terminar. Vamos lá, voz alta. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu e feriu os filisteus. E o Senhor operou um grande livramento. Vamos fechar os olhos nesse momento. Soberano Deus e Pai, esta é a hora da Tua palavra ser ministrada. Venha nos abençoar, Senhor. Me inspira para que através da minha vida, para que através da palavra de hoje, que eu estarei ministrando, o Teu Espírito Santo fale, primeiro comigo, e também com a Tua igreja, e também com aqueles que estão assistindo esse culto, ao vivo ou depois a gravação, Senhor. Venha nos abençoar, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Quantos conseguem aplaudir Jesus? Está fraco, mas agora mais forte, glória a Deus. Vamos lá? Olhem para mim aqui, queridos. Essa história, ela fala de um homem chamado Sama. Este Sama, talvez você nunca tenha ouvido falar dele. Porque este Sama, a história de Sama, está ligada à história de um personagem grande da Bíblia. Grande no sentido de conhecidíssimo da Bíblia, que é um personagem chamado Davi. Quem já ouviu falar de Davi? Diga amém. Você já ouviu falar? Davi Golias, Davi rei de Israel, e cidade de Israel sendo chamada de cidade de Davi. Então as histórias de Davi, os salmos de Davi, nós conhecemos. Agora Sama, ele é praticamente anônimo. Só que Sama, ele faz parte, Davi foi um homem que antes mesmo dele ser rei, antes mesmo dele governar sobre Israel, depois da morte de Saul, ele foi um homem que sempre exerceu liderança. Davi tinha um exército com ele de 400 homens. A Bíblia vai falar que Davi, quando ele ainda nem era rei, ele começou a ser perseguido pelo rei da época chamado Saul, e ele se escondeu numa caverna, ficou lá escondido. E Deus começou a trazer pessoas cheias de problemas para Davi. Eram homens endividados, homens que estavam em aperto, e homens sem autoestima, homens com espírito desgostoso. E esses 400 homens que chegaram para estar com Davi eram homens comuns, problemáticos e comuns. E Davi começou a ser líder desses homens. E esses homens, eles se tornaram o exército de Davi, antes dele ser rei. Quem entendeu, diga amém. Pastor, não conhece essa história. Está lá na Bíblia, está lá em 1 Samuel. Se você quiser conhecer um pouco mais, tem um livro meu chamado Encontro com Deus na Caverna. Eu conto essa história e eu explico sobre essa história de Davi na caverna. Esses 400 homens foram crescendo, depois se tornaram 600 homens. E depois, quando Davi reina sobre Israel e se torna o chefe de Israel e também o chefe militar de Israel, esse exército se multiplicou em muitas vezes. Daí se tornou o exército oficial de Israel. Mas esse primeiro grupo que esteve com Davi eram só de pessoas problemáticas. Eram feitos somente de pessoas excluídas. E no meio desse grupo, no meio desses 400 primeiros soldados de Davi,
né? 37 deles, eles se tornaram os mais chegados de Davi. Se tornaram um exército de elite de Davi. Operações especiais de Davi. E desses 37, aparece o nome desse tal de Sama. E esse nome Sama tem um sentido muito bonito. Sama significa Deus está presente. Repita comigo: Sama. Mais alto, diga: Sama. Significa Deus está presente. Você crê que Deus está presente nesse lugar, queridos? Já sentiu a presença de Deus na oração inicial? Já sentiu a presença de Deus no louvor, na oração que foi feita, na hora das ofertas? Já sentiu a presença de Deus? Se você sentiu, significa que Deus, Ele está presente nesse lugar. Você pode dar glória a Deus e louvar ao Senhor por isso. Aleluia! Amém, queridos? Deus está aqui. Posso dizer amém? Então, desses 37, tinha Sama. Este Sama, que era um nome comum naquela época, existiam outros Samas na Bíblia, você encontra outros nomes chamados Sama. Esse daqui, ele recebe um destaque, porque olha o que a Bíblia diz, queridos. Pega a tua Bíblia. Sama, filho de Agé, aqui mostra que era o pai dele. Quando você encontra na Bíblia alguém que tem referência, por exemplo, do seu pai, significa que ele não era qualquer pessoa. Existe uma construção histórica sobre ele. Por isso que aqui fala que o seu pai era Agé, e mostra até a região que ele vinha. A Bíblia vai dizer no versículo de número 11, fala que ele era o Ararita. E esses Araritas eram pessoas que vinham das montanhas. Ou seja, Sama tinha nascido nas montanhas e tinha descido das montanhas, fez parte do exército de Davi, e agora a sua história recebe destaque. É uma história curta e a gente vai ler de novo. Olha o que diz aí, versículo 11. Os filisteus vieram contra o povo de Israel. Eu quero que você imagine a cena. Posso ver amém, queridos? Amém. Samuel estava com o exército com ele, ele era líder de um grupo. E quando ele estava num lugar, diz a Bíblia, que vieram os filisteus. Só que os filisteus não vieram em poucos. Olha o que diz o versículo 11. Se ajuntou numa multidão. Então eles estavam com poucos e veio uma multidão de filisteus. E quando essa multidão de filisteus vieram para tomar, diz a Bíblia que eles estavam num campo. Era uma terra, era um terreno. E nesse terreno existia uma plantação. Era a plantação do quê? Lentilha. Plantação do quê, queridos? Lentilhas. Você gosta de lentilha? Tem gente que gosta de lentilha, tem gente que não gosta. Eu gosto de lentilha. Eu sou fã de lentilha, né? Mas gosto de lentilha. E era um campo cheio de lentilhas. Lentilha é uma plantação rasteira. Para quem não conhece, ela é verdinha, pequenininha. Tem gente que fala que parece feijão. Eu não acho que parece feijão, é diferente, né? Pequenininha, parece uma moeda, bem pequenininha assim. E era um campo cheio de lentilhas. E aquele campo pertencia a Sama. Posso ver amém, queridos? Amém. E quando os filisteus vieram, cercaram aquele campo, eles iam tomar aquele campo. Os filisteus sempre foram chamados de inimigos do povo de Israel, do povo de Deus. E eles vieram para tomar. E quando o exército que estava com Sama viu aquela multidão vindo, o que diz a Bíblia? Vamos lá, versículo de número 11.
que eu não tinha uma palavra para pregar hoje. Era 2 da manhã, ainda estava sendo aqui, como ministrar para a igreja. E Deus me deu exatamente essa palavra sobre Sama. E Deus falou comigo: fale para a minha igreja acerca de Sama. Explica para a minha igreja acerca da história de Sama. Porque da mesma forma que eu estive presente na vida de Sama, eu estarei presente junto com a minha igreja. O Senhor está nesse lugar e Ele tem algo especial para você. Nessa manhã de domingo, você pode dar glória a Deus e aplaudir o Senhor. Aleluia! Amém, queridos? Em primeiro lugar, primeira coisa, a palavra que veio no meu coração foi a palavra fugir. Quem que fugiu? O exército que estava com Sama. Eram homens de Deus, eram homens que conheciam Deus, eram homens que já tinham ouvido falar de Deus, certamente. Eu não sei te dizer se todos eram convertidos, mas provavelmente todos aqueles homens já tinham tido uma experiência com Deus. E por que eles fugiram? Porque eles se viram menores. Por que eles fugiram? Porque eles se viram inferiores àquela multidão que estava vindo contra. E eu parei nisso, eu falei: Senhor, aqui tem uma revelação. Aqui tem algo, Senhor, por detrás. Porque hoje, Senhor, o Senhor está falando de fugir. Por que Deus nessa manhã está falando para mim e para você sobre fugir? Não é por acaso. E eu parei e comecei a lembrar de quantas vezes eu já pensei em fugir. Fugir, querido, significa desistir. Fugir significa abrir mão de algo. Fugir significa: eu não vou orar mais, eu vou dar as costas e eu vou desistir disso. Quando você desiste disso, você foge. Eu falei: Senhor, mas isso é forte, porque eu já tive desejo de fugir, eu já tive desejo de desistir, eu já me vi pequeno perante problemas grandes, e Deus começou a ministrar no meu coração. Querido, quando você não foge, quando você permanece, quando você luta, quando você persevera por aquilo que Deus entregou nas suas mãos, o Senhor te dá vitória, o Senhor te dá estrutura, o Senhor levanta pessoas para te apoiar e para te ajudarem. Sama, ele estava sozinho e ele não fugiu. Todos fugiram e Sama ficou lá onde Deus colocou ele. Deixa eu te falar algo nessa manhã. Existem momentos na nossa vida que nós pensamos em fugir, que nós pensamos em ir embora, nós pensamos em desistir. Só que o Senhor está te dizendo: não fuja, não fuja, não desista. É a tua casa, é a tua família, é o teu casamento, é o teu ministério, é o teu chamado, é a tua bênção. Não fuja, pois o Senhor estará presente contigo e te dará vitória, em nome de Jesus. Aleluia! Se é para Deus, a glória mais forte nessa manhã. Aleluia! Fala para quem está estacionado: não é para você fugir. Não é para você fugir. Por que nós pensamos em fugir? Porque nós nos sentimos pequenos. Por que nós pensamos em fugir? Porque as coisas fogem do nosso controle. Por que nós queremos fugir? Porque nós queremos desistir dos nossos problemas. Aleluia. Tem alguém aqui hoje que Deus está falando: não é para você fugir. Não seja covarde. Fica onde o Senhor te colocou. Oh, Deus, aleluia. Sama 2. Sama ficou sozinho. Aleluia. Está pronto para ficar sozinho? Na verdade, não. Na verdade, nós não queremos ficar sozinhos. Na verdade, nós achamos ruim de lutar sozinho. Sozinho, queridos, significa o quê? É eu e Deus, é você e Deus.
mas Deus estava com Sama. E sabe o que Deus ministrou no meu coração nessa noite? Eu não estou sozinho. Você, filho, não está sozinho. Diga para a minha igreja: eles não estão sozinhos. Fala para quem está perto de você, diga: você não está sozinho. Fala: Deus está com você. Aleluia. Deus está com você. Sama experimentou solidão. Olhe para mim. Sama experimentou solidão. Sama experimentou desprezo. Sama experimentou as pessoas darem as costas e fugirem e deixarem ele sozinho. Mas enquanto os homens deram as costas e fugiram, Sama permaneceu de pé, e a presença de Deus, é por isso que o nome Sama significa Deus está presente. Pastor, eu não estou vendo, mas Deus está presente. Daniel não estava sozinho naquela cova, Deus estava presente com Daniel. Paulo não enfrentou um naufrágio de Malta sozinho, Deus estava presente com Paulo. José não caiu na cisterna sozinho, Deus estava com José naquela cisterna. Jesus, quando orou, ele não estava sozinho, ainda que os discípulos estavam dormindo, a presença de Deus estava com ele. Ele não carregou a cruz sozinho, a presença de Deus estava com ele. Essa luta você não está sozinho, este vale você não está sozinho, esta provação você